Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal com um tema muito interessante, um tema muito abençoado, que são as 5 verdades de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que essas verdades vão ajudar muito na sua caminhada espiritual, vão te dar entendimento da palavra, vão abrir os seus olhos, vão trazer paz para o seu coração e com certeza vão edificar a fé de cada um de vocês. Mas primeiro, se vocês já gostaram do título desse vídeo, da ideia desse vídeo, eu gostaria de pedir que vocês pudessem se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com pelo menos 2, 3 pessoas, ativar as notificações, para que os vídeos possam alcançar mais pessoas. E vocês não sabem o tanto que isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o nosso canal. Amém? Então vamos lá. 5 verdades de Deus para a sua vida. A primeira, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus diz em Gênesis 1:26 assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo tipo de réptil que se move sobre a terra. Meus irmãos, olha que palavra poderosa. A primeira revelação que ela nos mostra: façamos o homem à nossa semelhança, à nossa imagem. Isso nos mostra que está no plural a palavra. Isso mostra que Deus estava, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo estavam juntos no momento da criação. Depois, na sequência, mostra assim que Deus disse, conforme a nossa semelhança. Isso nos mostra que Deus colocou algumas semelhanças, de algumas das suas características, dos seus atributos em nós, como o seu caráter, a nossa inteligência, o poder de escolher. Isso são todas coisas que Deus colocou em nós, características dele, semelhanças dele em nós, para habitar em nós. Olha como isso é lindo, meus irmãos, como fomos feitos à semelhança de Deus, o Altíssimo. Se alegre com isso, porque Deus fez você semelhante a Ele. E na sequência a palavra diz, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Observe que Deus fez a terra e depois fez nós, o homem, para que dominasse sobre ela. Nós somos a maior criação de Deus, e a palavra nos afirma isso. E quando o homem pecou, o homem deu autoridade para que o inimigo dominasse sobre a terra. Mas Cristo, quando ele teve seu corpo glorificado e ressuscitou, ele já tomou do inimigo o domínio da terra. Então, meus amigos, saiba que nós teremos os nossos corpos glorificados no dia determinado por Cristo e governaremos junto com Ele. Amém, meus amigos? Que revelação maravilhosa! Glória a Deus. A segunda verdade: a salvação só é por meio de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim em Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra está nos dizendo aqui que para que nós sejamos salvos, é necessário que confesses a Jesus em teu coração e credes que Deus o ressuscitou dos mortos. A própria palavra está nos mostrando que não tem intermediação, que não há outra forma para alcançarmos a salvação a não sermos por Cristo Jesus, que restaura a nossa comunicação com o Pai, que nos restaura o acesso ao Pai, que veio para destruir as obras de Satanás e aquilo que foi corrompido,
que é o nosso acesso à salvação, foi devolvido pelo sacrifício de Jesus no Calvário para nos salvar. Então é preciso que confessemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, para que nós possamos alcançar esse presente maravilhoso de Deus para as nossas vidas, que é a salvação. Amém? Glória a Deus. Número 3. Nada é impossível através da fé. Em Lucas 1, versículo 37, Jesus diz assim: porque para Deus nada é impossível. Essa passagem conta a história de um homem que estava profundamente desesperado pela vida de seus filhos, porque atormentado por demônios, os demônios tentavam tirar a sua vida, né? E esse homem chegou a procurar os apóstolos, mas eles não conseguiram expulsá-lo. E esse homem se apresentou diante de Jesus e ele confessou que ele tinha dificuldade em crer, talvez por ter sido enganado por outras pessoas, por o que já deve ter tentado para salvar o seu filho, ou talvez por tudo que aconteceu com o seu filho tenha entrado no seu coração a incredulidade. Mas o certo é que ele pede a Jesus que o ajude a ter fé e crer, né? Ele pergunta: se podes fazer isso? E Jesus fala assim: se podes, tudo é possível para aquele que crê, né? Porque para Deus nada é impossível. E Jesus cura aquela criança. Então, meus amigos, saiba que não há enfermidade, não há situação, não há problema, não há nada que para Deus seja impossível. Pelo contrário, Deus é um especialista em agir do impossível. Então, por mais difícil que seja, creia em Deus, porque Deus, Ele é um grande artista que faz com que as soluções venham de onde você menos espera, ou venham de pontos que você nunca tinha parado para pensar e para observar, porque para Deus isso não importa. Deus faz o impossível, o que for necessário para agir na vida daqueles que creem no seu poder e na sua intervenção. Então sempre creia no seu coração, independente de toda situação que você estiver vivendo ou de toda situação em sua volta. Creia que o poder de Deus possa agir e atuar em qualquer situação e em qualquer problema contra a sua vida. Amém? Número 4. A oração é o nosso caminho de comunicação com Deus. A palavra de Deus, né? A oração é o meio pelo qual falamos com Deus. Ela é a chave para abrir todas as portas. A oração será sempre o meio para obtermos as vitórias das nossas lutas, para nos apresentarmos diante de Deus, para agradecermos, mostrarmos as nossas dificuldades, apresentarmos diante dele os nossos problemas, as nossas preocupações, e ele nos dá o refrigério prometido. Jesus pega os fardos nossos pesados, como ele mesmo nos ensina, nos dá vitória, nos dá direcionamento, nos fortalece e se alegra que nós nos busquemos. Porque muitos heróis da fé oravam, apresentavam diante de Deus as suas dificuldades, porque nós somos filhos e os filhos pedem aos pais, verdade? Abraão orou porque não tinha filhos, né? Igualmente Ana orou pedindo ao Senhor um filho, orou por estar em apuro. Ezequiel orou porque estava sendo ameaçado pelo rei Senaqueribe, orou também por estar enfermo. Então, meus amigos, nós devemos orar, nos colocarmos sobre os pés de Deus, né? Nos humilharmos na presença dEle, né? Conversarmos com Ele, agradecermos a Ele, falarmos sobre as nossas preocupações, os nossos anseios, que tem nos trago dificuldade, que nos trago tristeza. E o Senhor está pronto para nos ouvir e se alegra quando um justo procura a sua presença. Então, tenha o hábito de orar e de buscar de Deus constantemente para a sua vida.
ore constantemente, porque a oração é o nosso canal de comunicação com Deus. Amém? Número 5, Deus é amor. A palavra de Deus diz assim em 1 João 4:8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, ele é repleto de poder, sim, mas a Bíblia diz que Deus é amor. A principal característica de Deus é amor. Então, se você é um servo de Deus, ame as pessoas, né? A palavra fala que nós devemos amar. É claro que às vezes vamos nos entristecer, às vezes em alguns momentos vamos entristecer pessoas, mas que isso não fique no seu coração, que a sua essência possa ser o amor, porque a essência de Deus é o amor. Então creia nessa verdade. Deus te ama, você deve amar o seu próximo, que a palavra fala, quem não ama não conhece a Deus. Então se você aceitou Jesus, se você conhece a Deus, Deus fez a mudança na sua vida, automaticamente você vai amar as pessoas, porque Deus te ama e porque Deus é amor e você tem a essência de Deus. Nós não falamos sobre essa primeira verdade, que é o amor. Então você vai ser cheio de Deus cada vez mais. Quanto mais você amar, mais você será amado por Deus. Creia nisso e creia nessa verdade para a sua vida. Amém? Então, meu nome é Ronildo. Eu agradeço por você estar conosco aqui nesse vídeo, para mais um vídeo. Que Deus possa abençoar a sua semana grandemente, em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com outras pessoas, para que o nome de Deus seja glorificado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Creia nessas 5 verdades para a sua vida, que com certeza vai edificar muito a sua caminhada, em nome de Jesus. Amém.